Boa noite, investidores, tudo bem com vocês? José Eduardo Daronco aqui, analista CNPI da Suno. E hoje a gente está numa live especial, uma live de resultados. A gente vai comentar sobre o resultado divulgado de duas empresas do setor elétrico. E para isso, trouxe nada mais, nada menos do que Bernardo Vieiro, analista CNPI da Suno aqui, responsável por cobrir o setor elétrico. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Zé. Boa noite, pessoal aí. Já vi que o pessoal tá comentando. Acho que essas duas empresas que a gente traz aqui hoje são duas que a gente vê que tem mais acessos, mais pessoas interessadas. Então, acho que é legal começar essa temporada de resultados aí do terceiro trimestre com esses dois nomes. A gente separou aqui especialmente para vocês. São duas empresas que eu antecipo aqui, né? Nós vamos comentar mais, vamos detalhar mais, mas são duas empresas que a gente gosta muito. Então, acho que a gente pode notar, né, nesses resultados essa entrega de qualidade. Então, eu vou abrir esses detalhes para vocês em breve e não sei por qual que vocês querem começar, podem comentar aí, podem comentar se vocês têm ações da Neoenergia, se vocês têm ações da Energias do Brasil, quais as principais dúvidas sobre essas companhias, que a gente está aqui para isso, tá? Não é só sobre resultado, mas também vocês podem perguntar sobre as companhias de maneira geral. Isso, aproveitem o momento para tirar dúvida. Como o Bernardo falou, a gente vai comentar sobre Energias do Brasil, sobre Neoenergia, são duas empresas muito relevantes. Eu tenho absoluta certeza que ou elas estão no seu portfólio ou você algum dia já pensou em investir nelas. Então a gente vai dar um panorama geral, falar o que cada uma faz e falar como que elas desempenharam esse resultado do terceiro trimestre. Então, Bernardo, eu pensei que a gente começar a falar sobre Energias do Brasil. Eu acho que Energias do Brasil é a queridinha, muita gente tem. Então, vamos começar explicando o que faz a Energias do Brasil, em qual é o segmento que ela mais atua, é distribuição, é transmissão, é geração, é uma empresa integrada ou não. Vamos comentar brevemente, se puder, o modelo de negócio dela e vamos partir para o resultado, o que mais se chamou a atenção no resultado. Beleza, vamos lá. Assim, a Energias do Brasil, né, as duas empresas são bem semelhantes até, eu vou comentar mais isso. Mas a Energias do Brasil é um daqueles casos de ser uma empresa integrada no setor elétrico, tá? E o que eu quero dizer com integrado? Uma empresa integrada, ela atua nos três principais segmentos de energia elétrica. E aí eu estou falando em toda a cadeia, né? Começando por geração, passando pela transmissão, então levando essa energia das geradoras até o centro de consumo e chegando em distribuição, que tem aquele contato final com quem paga a conta ali, né, na ponta. Então, acho que o pessoal até é mais familiarizado com o nome das empresas e tudo mais das distribuidoras, mas quem está aqui interessado em papéis da Bolsa já sabe, né, dessa operação mais integrada. Algumas empresas, elas têm um foco maior em um segmento, é o caso da Engie, que tem um foco muito grande em geração, tem a Taesa, que também é uma queridinha, tem um foco muito grande em transmissão. A Energias do Brasil é um caso que abrange muito bem os três segmentos. Obviamente, ela tem uma relevância maior hoje ali em geração e em distribuição. A parte de transmissão é algo que vem expandindo mais nos últimos anos, até com umas entregas aí nesses últimos trimestres, mas é uma empresa bastante diversificada, né? Então, eu diria que é aquele papel que é interessante você ter em carteira. Se você só quer ter uma elétrica em carteira, você já fica diversificado no setor com Energias do Brasil, né? Porque aí você já se expõe aos três segmentos. Perfeito. E até fazendo um comentário aqui, se alguém for do Espírito Santo, não tenho dúvida que provavelmente você já pagou um boleto para a Neoenergia. Energias do Brasil, né? Energias do Brasil, isso, perdão. Então, temos algum capixaba no chat? Se tiver, já deixe o seu nome aí e da cidade que você está. Então, Bernardo, agora que a gente entendeu o que faz a Energias do Brasil, como que foi o resultado trimestral dela? Esse resultado, eu considero um resultado forte, um resultado importante, tá? É válido a gente destacar já de antemão que a gente vive um cenário que a inflação acumulada ainda é alta, taxas de juros num patamar mais elevado, e a gente nota que as empresas de energia, elas conseguem entregar mesmo nesses cenários, né? Então, eu volto a falar daquele quesito de segurança que as elétricas entregam, né?
justamente porque os contratos ali, eles têm amarras ali junto à inflação, eles são reajustados, então, anualmente, tem um longuíssimo prazo, isso confere uma proteção, e aí, justamente por isso, a Energias do Brasil, ela trouxe aí um EBITDA ajustado crescendo em torno de 35%, tá? Quando eu falo ajustado, eu estou tirando aqueles efeitos não recorrentes ou aqueles efeitos que não têm efeito na geração de caixa em si da empresa, né, que são meramente contábeis. Então, a gente prefere olhar esse patamar ajustado porque é mais fiel à geração de caixa da empresa, tá? E aí ela trouxe esse crescimento de 35%, que é substancial, principalmente quando a gente olha o momento, né? O momento da economia é controverso, né? A gente passou aí por um cenário de alta de taxa de juros, como eu falei, inflação, e a empresa entrega nesse cenário. Em termos de lucro, aí aquela questão das taxas de juros mais elevadas, ela afeta, né, ali no resultado financeiro, prejudica essa última linha de resultado. Então, ela teve um lucro líquido estável aí, ficou crescendo 1%, se não me engano, tá? Mas, assim, pro cenário, eu considero bastante positivo, quando a gente olha estritamente nos números, né? Perfeito. E eu acho que a outra pergunta que muita gente está se fazendo, até se vou pegar um gancho para falar que eu falei dos capixabas que pagam para Energias do Brasil, o Jonas aqui no chat falou que está em Salvador e está pagando para a Neo Energia. Mas voltando à Energias do Brasil, a EDP, a gente viu que ela fez um desinvestimento importante nos últimos meses. Então, poderia comentar um pouquinho sobre o que você acha desse desinvestimento, o ativo que ela vendeu, qual o valor, e a sua opinião, Bernardo? Sim, até tem um comentário assim sobre a conference call de hoje, foi hoje às 10 da manhã, né? Eu até compareci essa conference call, e o CEO da companhia ele falou sobre esse desinvestimento e também falou sobre possíveis novos desinvestimentos que poderiam ser feitos, tá? Para quem não sabe, a Energias do Brasil, ela tem um planejamento estratégico aí de diversificar as matrizes de geração dela, tá? Porque hoje, para vocês terem uma noção, no Brasil, a maioria das empresas é bastante concentrada em hidrelétricas, tá? E essas hidrelétricas, elas sofrem muito nas crises hídricas, como a gente teve no ano passado. E aí, para sanar esse problema, que é sazonal, a Energias do Brasil, ela criou um planejamento para desinvestir de algumas hidrelétricas para utilizar esse capital e investir em geração solar. Tá, o intuito da empresa nunca foi sair totalmente das hidrelétricas, mas sim equilibrar mais esse portfólio para se tornar uma empresa ali mais sólida, tá? Mais diversificada. E recentemente, então, ela conseguiu concluir a venda de uma dessas hidrelétricas que foram postas à venda. Essa hidrelétrica, ela tinha 198 megawatts de capacidade instalada, então a gente tem ali em torno de 7% da capacidade que a empresa tinha no momento, ela caiu ali de 2,9 giga para 2,7 aproximadamente, por 1,2 bilhão de reais, tá? Então é um valor considerável, até porque essa concessão ela estava para vencer aí no médio prazo. Então eles saem desse negócio, eles vão utilizar, já estão utilizando esse capital para investir em solar. E eu trago uma informação interessante. Ao mesmo tempo em que ela organizou a venda dessa hidrelétrica, ela foi adquirindo, foi desenvolvendo projetos de energia solar. Então, com esses projetos que ela já está viabilizando, deve começar a construção agora no início de 2023, ela vai repor essa capacidade que ela perdeu com a venda. Então, esses dois projetos solares que ela já tem no pipeline vão entregar ali em torno de 230 megawatts, enquanto essa hidrelétrica que foi vendida tinha em torno de 200, né, 198. Então, vocês podem notar que a empresa, ela compensa, né? Ela vai trazer crescimento mesmo com essa venda recente. Então, acho que é bastante interessante por isso, porque a empresa, ela cresce, ela não abre mão de crescer, mas ela se torna mais sólida, né? Ela diversifica o resultado, o que para esse ano não seria tão necessário. A gente vive um cenário hidrológico favorável, mas pensando a longo prazo, para os próximos anos, é possível ocorrer outra crise hídrica. A empresa mais diversificada tende a ter um resultado mais perene, mais sólido, e eu acho que para o investidor de dividendos isso é bastante interessante, né? Ter essa constância maior, e eu acho que isso confere essa característica para a empresa. É mais uma das iniciativas da Energias do Brasil que ajuda, né, nesse quesito dos dividendos também. Perfeito. E eu acho que, pegando o gancho de dividendos,
Eu queria saber, eu acho que os investidores aqui também, Bernardo, a companhia anunciou algum novo dividendo, não anunciou, e o que você espera para o final do ano e para o início do ano que vem em relação a dividendos? Certo. Em questão de dividendos, eu espero um dividendo aí satisfatório para a empresa, ali em torno de 8, 9% para os próximos 12 meses. Eventualmente, isso vai ser, sim, um dividendo um pouco menor do que do último ano, mas ainda é um dividendo bem considerável, tá? E por que disso, né? Algo Porque em hoje torno a de R$ 1 empresa por ação, Bernardo. ela tem uma política ali de distribuir um mínimo de R$ 1, tá? Então, esse patamar mínimo ele já está, digamos assim, garantido, e aí provavelmente o investidor ele vai ter um pouco mais que esse mínimo. É interessante porque nesse caso a empresa ela tem esse guidance aí de pagar no mínimo R$ 1, então o investidor ele pode ter essa segurança a mais, tá? Em relação ao dividendo. Acho que muita gente também se interessa pela Energias do Brasil, muito por isso, né? Perfeito, concordo. Então, acho E que. Quer comentar algo sobre a energia do Brasil só ainda? antes da gente passar muito do assunto, acabei de lembrar de outro ponto da conference call de hoje sobre esses desinvestimentos em hidrelétricas, tá? Hoje, por exemplo, o CEO da empresa ele anunciou que eles retiraram as outras duas hidrelétricas que estavam à venda porque não encontraram compradores aí ao preço que eles consideram justo pela qualidade desses ativos. E assim, o que isso mostra para mim, para esse caso? Acho que isso mostra que a diversificação dentro da empresa, ela não está sendo feita ou não está sendo buscada a qualquer custo, né? Isso está sendo feita com cautela, preservando então a geração de valor para o acionista, né? Eles não estão aceitando vender essas hidrelétricas por um preço muito baixo. Eu acho que isso sinaliza positivamente em relação à gestão, tá? Eu gostei bastante não do fato deles não venderem em si, mas acho que o racional por trás é bastante interessante, mostra que a gestão está preocupada em realmente gerar valor e não só em cumprir ali o que eles desejavam a qualquer custo, né? Perfeito, perfeito. Passando para a Neo Energia, que também divulgou resultados, vamos falar um pouquinho o que faz a Neo Energia e vou puxar a dúvida do Jonatas, que ele pergunta: e esse desconto da Neo Energia em relação às demais elétricas é pela concorrência na bolsa ou tem a questão de governança? A gente vai te responder, Jonatas. Mas antes, Bernardo, fala um pouquinho que é a Neoenergia, quais as regiões que ela atua e quais os principais segmentos que ela de atuação da companhia. Certo, acho que não por acaso a gente trouxe duas empresas bem comparáveis aqui dentro do possível, né? Porque a gente sabe que na bolsa a gente tem algumas empresas que são mais geradoras, outras mais transmissoras, mas essas duas, elas são duas empresas integradas. Então eu estava falando que a Energias do Brasil é integrada, a Neoenergia também. Só que ela tem uma predominância maior em distribuição ainda, ela vem expandindo em geração, vem expandindo em transmissão, assim como a Energias do Brasil, mas ela tem uma predominância muito forte em distribuição. Então, até tinham comentado que pagavam a conta em Salvador. Então, a Neoenergia, ela tem 5 concessões de distribuição, diferente da Energias do Brasil, que tem 2, tá? Ela tem Pernambuco, tem Brasília, tem Salvador, enfim. Então, bastante gente aí deve pagar a conta para a Neoenergia, né? Hoje, a maior parte aí, mais de 50%, mais de 70%, inclusive, do resultado, ele vem dessa parcela de distribuição, mas ela está expandindo bastante para a transmissão, né? Tem até um dado interessante que mostra o seguinte: hoje, em transmissão, a empresa tem em torno de 500 milhões de receita anual operacional. Só que ela já tem alguns projetos que ela está construindo, e esses projetos têm potencial para mais que dobrar essa receita anual permitida, né? Que é a receita de transmissão da empresa ali no curto prazo, porque vários desses projetos estão ali na cara do gol para ser entregues, tá? E aí eu destaco um fato que muita gente pergunta sobre Neoenergia em relação à alavancagem na empresa, né? Porque ela está com uma alavancagem um pouco mais elevada, ela está num ciclo de investimento relevante, então eu falei 5 concessões, então tem que investir aí no combate a perdas, na expansão dessa rede. Eles também estão indo com apetite em transmissão, como eu falei, alguns projetos de geração também. Então a empresa está com uma alavancagem elevada. Se a gente pega ali os números desse trimestre, ajusta ali a dívida líquida sobre a EBITDA,
está em torno de 3,7 vezes, então é um patamar ali um pouco mais elevado do que normalmente a gente deseja ver nas empresas, mas isso não me preocupa tanto, tá? E por que não me preocupa? Em primeiro lugar, energia elétrica, por essência, já é um setor que é mais seguro, então, na média, as empresas elas podem operar com segurança, com uma alavancagem um pouco mais alta, né? Pensem que essas receitas são ajustadas pela inflação, então a empresa ela tem uma segurança quanto a isso, os contratos são muito longos, então elas conseguem operar com segurança com uma alavancagem mais alta. Mas também tem outro fator. Como eu estou falando para vocês, eles estão prestes a entregar vários projetos de transmissão e alguns de geração também. E aí o que acontece? O cenário se inverte, né? Eles param de gastar com construção desses projetos e esses projetos passam a gerar caixa. Então, essa alavancagem ela tem uma tendência de queda para o curto, médio prazo. Perfeito. E eu acho que é importante deixar claro para o investidor, Bernardo, por que a Neoenergia está fazendo esse movimento. Então, você falou que ela hoje, e no passado, muito focada em distribuição, e ela tem feito vários investimentos em transmissão. Então, quando a gente pensa em modelo de negócio, o que a transmissão tem de benefício e de malefício que a distribuição não tem, e como fica o portfólio da companhia com esses investimentos? Acho que é um movimento que também solidifica a companhia, diversifica resultados, tá? Porque, assim, transmissão para muita gente, e eu até concordo com isso, é o filé mignon ali do setor de energia elétrica. E por que né? Porque essa receita anual que eu vinha comentando com vocês, ela é uma receita praticamente assegurada, independentemente do volume de energia que passa por essas linhas, tá? Então, se o país ele está numa recessão, está num cenário econômico mais desafiador, as transmissoras estão recebendo da mesma forma, os contratos eles estão sendo reajustados anualmente, então é um segmento que tem uma solidez maior. E aí, quando a gente compara com distribuição, um pouco diferente, tá? Apesar de existirem revisões conforme a inflação, o ciclo tarifário, que também aumenta o patamar de tarifa dessas empresas ao longo do tempo, até para contemplar esses investimentos a mais que eles fazem, a inflação, o recebimento disso é muito mais complexo, tá? A gente sabe que por lidar com o público final, tem a questão da inadimplência, o roubo de energia, né? O furto de energia, como é falado, que são as perdas técnicas, as perdas não técnicas também. Então, é um segmento que, na essência, ele é um pouco mais arriscado, porque ele lida com o consumidor final, né? E aí, em termos de duração dos contratos, são bastante semelhantes, os contratos são longos para os dois segmentos. E aí, quando a Neoenergia, ela começa a explorar o segmento de transmissão, ela está explorando um segmento que tem uma solidez maior, que tem margens maiores, vai ser positivo para o resultado da empresa, porque mitiga esse risco aí da sazonalidade, da questão das crises, como eu vinha comentando. Perfeito, muito claro, Bernardo. Agora vamos partir para o resultado, né? A companhia divulgou o resultado referente ao terceiro trimestre deste ano. Então, o que você achou do resultado? Como que foi a gestão de caixa, o lucro? Avalia como positivo, não? E quais são as perspectivas para os próximos trimestres? Certo. Acho que até por o setor ser bastante regulado e por essas empresas serem bem comparáveis, quando a gente vai olhar a evolução da Neoenergia e da Energias do Brasil é bastante semelhante, né? Eu tinha comentado com vocês que a Energias do Brasil cresceu ali o EBITDA ajustado, aquele EBITDA da caixa, em 35%. No caso, a Neoenergia cresceu em 28%, 27,5% para ser mais preciso. Em termos de lucro, ela teve ali um reconhecimento não recorrente, então ela teve um crescimento do lucro um pouco maior ali de 17%, mas é um resultado bastante semelhante com o da Energias do Brasil. Então, o que a gente vê? Contratos de transmissão sendo reajustados, né? A gente lembra que agora, no início de julho, começou a valer o ciclo 2022-2023 da receita anual permitida. Então, para Energias do Brasil, essa receita cresceu 17%, para a Neoenergia cresceu 13%, tá? Então, isso já contribui com o resultado da empresa, revisões tarifárias em distribuição também, e esses novos ativos entrando em operação, como eu vinha falando. Então, são resultados bastante semelhantes por conta disso,
bem positivos, acho que reiteram a força desse setor, né, em diferentes cenários da nossa economia. Ano passado, os resultados também vieram fortes, esse ano não está sendo diferente. Perfeito. E para a gente fechar, aquela dúvida que todo investidor tem. E os dividendos da energia? Quero saber se teve anúncio de dividendo, não teve. Qual a tua projeção aí para os próximos 12 meses de Neoenergia? E também gostaria de fazer uma comparação. Eu vi que muita gente no chat comentando, o Moisés até ele traz, estava acompanhando Energias do Brasil, mas resolveu aportar em Transmissão Paulista. Mas acho Energias do Brasil mais interessante. Como é que, Moisés, me explica, como que você acha Energias do Brasil mais interessante, mas está comprando Transmissão Paulista? Então fica essa incógnita. Mas, Bernardo, explica para nós sobre o dividendo da energia, teve anúncio não, perspectiva, e qual que é a diferença entre o dividendo pago da energia e o dividendo pago de Energias do Brasil? Certo. Essa hoje é uma diferença bem relevante entre as duas companhias, tá? A Energias do Brasil é aquela empresa de crescidendos, né? Que o Thiago gosta de comentar, o pessoal também usa bastante essa expressão. Então, ela não abre mão de um crescimento, não é um crescimento tão acelerado assim, mas ela consegue pagar um dividendo mais relevante, ali acima de 8%, eventualmente acima de 9%. A Neoenergia está numa fase diferente, tá? Ela está numa fase que ela está investindo mais e como ela precisa investir mais, o caixa que sobra para distribuir dividendo naturalmente é menor. Só que ela está fazendo isso para poder pagar mais dividendo no futuro. Então, ela está inaugurando operações de transmissão, novas geradoras. Isso vai gerar mais resultado daqui a alguns anos. E aí, o dividendo do investidor que não está pensando em dividendo agora, ele vai ser bem proveitoso aqui quando a gente olha num horizonte talvez de 5 anos ou algo assim, tá? Porque o ciclo da empresa de investimentos é bem relevante, tá? E aí, como eles estão com muito desse capital comprometido em investimentos, então eles estão fazendo turnarounds de operações de distribuição que demandam muito investimento, eles estão construindo ainda, atuando em leilões de transmissão, então eles estão buscando novos ativos ainda. Eu não tenho esse horizonte para dizer assim, se vai ser em 5 anos, vai ser em 7, enfim, é difícil saber exatamente, até porque o mercado, ele é uma incógnita, então às vezes a empresa ela pode achar algum investimento relevante que foi oportunístico e aí comprometer mais algum ano que ela poderia pagar dividendo. Então a diferença no final das contas aí nas minhas projeções fica ali em torno de um dividendo de 4,5%, talvez um pouco mais para a Neoenergia no ano que vem, enquanto a Energias do Brasil eu vinha comentando com vocês, eu penso em algo em torno de 9%, tá? Então é quase o dobro aí, o dobro do dividendo, por conta dessa diferença de característica de fase, né? É uma fase diferente de cada empresa. É mais ou menos por aí. Eu acho que é importante explicar para o investidor também que a Neoenergia hoje ela está muito mais alavancada, ou seja, ela está com um endividamento muito maior. Porque, pensem comigo, quando a companhia vai fazer um investimento, ela aumenta o endividamento, porque ela tem o custo para construir o empreendimento, e só ao longo dos anos que ela vai gerando essa receita, gerando esse caixa. Aí o endividamento ele vai diminuindo e a companhia sobra mais recursos para ela transformar em dividendo. Gostaram dessa análise de resultado, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos usar o Status Invest para analisar os indicadores das empresas. O que você acha, Bernardo? Vamos lá. Manda bala aí. Vamos lá, vamos usar a máquina Status Invest, a plataforma oficial aqui da Suno. Então a gente consegue ver aqui, eu coloquei na tela Energias do Brasil e Neoenergia. E são os indicadores de... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aumentei. Indicador de Dividend Yield. É o primeiro indicador. Acho que o Bernardo acabou de comentar aqui. A Energias do Brasil ganha com folga na energia. E principalmente por conta dos motivos que a gente já explicou. Estão em fases diferentes, né, Bernardo? Exatamente. Eu acho que esse indicador do dividend yield ele mostra muito bem isso, tá? Não é exatamente uma derrota para a Neoenergia, né? Eu acho que uma empresa está em outra fase, ela está expandindo mais, que é a Energias do Brasil, para poder pagar mais dividendos no futuro. Mas
esse indicador em si, ele demonstra que as empresas estão em fases mais diferentes, né? A Energias do Brasil crescendo um pouco mais lentamente, sem abrir mão do crescimento, então, e pagando dividendo, a Neoenergia acelerando mais o crescimento e pagando um dividendo um pouco menor. Perfeito. E agora, Bernardo, quando a gente olha o indicador de valuation, que é o PL, preço sobre lucro, a Neoenergia ganha da EDP. Ou seja, está mais barata, pelo menos nesse indicador, do que a EDP. O que você acha disso? Você acha que faz sentido? Por que a EDP negocia hoje com um prêmio em relação à Neoenergia? Foi até uma dúvida do Jonatas mais cedo. Exatamente, eu acho que esse indicador de valuation, preço sobre lucro, a questão do EV/EBITDA também, né, quando a gente olha para 23 principalmente, é muito interessante para a gente entrar nos riscos, né? Porque eu acho que muito a ver com isso tem os riscos que o mercado enxerga para a companhia. Então, o Jonathan, se não me engano, ele tinha falado nessa questão de governança, realmente gerou um certo ruído ali no mercado, um pagamento de royalties que eles têm junto ao controlador pelo uso da marca. Isso não soou tão bem para o mercado, até porque quando a gente está falando de uma empresa de energia elétrica, a marca em si não importa tanto assim, né? Uma utility. Mas eu acho que tem outro fator aí pairando que tende a assustar mais os investidores, tá? O que ocorre? São basicamente duas coisas, tá? A Neoenergia, ela é uma empresa que a gente pode dizer que ela é mais ousada nos investimentos. Então, ela paga mais caro por novos ativos que a média aí de outras empresas que a gente vê, pelo menos alguns pares na bolsa. Só que ela também tem uma qualidade de operação, qualidade de construção, eficiência muito alta. Então, em muitos casos, ela acaba conseguindo justificar esses investimentos, porque eventualmente ela consegue ali antecipar a entrega de uma linha de transmissão, antecipando a entrega, ela antecipa o recebimento dessa receita, ela consegue ali poupar, né, os investimentos necessários para construir uma linha, então a ANEEL precifica ali a construção, digamos, em 1 bilhão, e eles conseguem fazer por 800 milhões, tá? Isso acaba justificando esse valor a mais que às vezes eles pagam por ativos. Então, eu vejo que é um risco mitigado justamente por isso. E o principal risco que eu vejo ser comentado hoje, e faz bastante sentido, é que a companhia ela tem um free float muito baixo, tá? Ela está em um pouco mais de 16%, se não me engano. E desde 2019, quando a empresa realizou o IPO, o preço ficou de lado, tá? E aí, ao longo desse tempo, eu vinha falando, eles entregaram projetos de transmissão, entregaram projetos de geração, então estão diversificando resultados, expandindo, já expandiram, né? E a empresa está com preço estagnado, está ficando cada vez mais barata. E eu acho que esse free float baixo acaba causando um receio do investidor, do controlador, lançar aí uma oferta de aquisição do restante das ações da empresa, porque justamente o ativo ele está precificado muito barato, vocês podem ver aí pelo indicador preço sobre lucro, EV/EBITDA também, e isso é um risco. E por que é um risco, né? Com uma oferta, o investidor ele não poderia esperar esse longo prazo aí para o mercado precificar essas ações em algo mais próximo aí do que é considerado justo, tá? Isso é um risco importante nessa tese, tá? Quando a gente olha outras empresas como Energias do Brasil, a Engie, a Taesa, a gente não enxerga isso, tá? Não tem esse free float baixo, não tem esse risco de o controlador recomprar aí as ações, fazer uma OPA, e isso pode acabar com a tese, né, do investidor, porque, enfim, seria uma mudança de uma hora para outra. Perfeito, muito claro. Vamos olhar aqui, então, quem ganha na margem. A Energias do Brasil ganha na margem EBIT, ganha na margem líquida e só perde na margem bruta. E o que isso significa, pessoal? Que a Energias do Brasil, ou EDP, é mais eficiente operacionalmente do que a Neoenergia, pelo menos por enquanto. O que você acha disso, Bernardo? Acho que tem um pouco a ver com isso também, e tem a ver com um fator que eu até volto a comentar, né? Eu tinha falado para vocês que elas são empresas semelhantes por serem integradas, mas a Neoenergia ela tem uma predominância maior em distribuição. E o que ocorre? Distribuição tem margem menor. Então, quando a gente consolida os resultados, a margem dela naturalmente vai ficar abaixo da Energias do Brasil, muito em função disso, tá? Perfeito, perfeito. E outro indicador que eu queria mostrar aqui
o indicador de endividamento, pessoal. Lembra que a gente comentou nos resultados sobre a diferença das empresas, a diferença do ciclo, por que uma paga mais dividendo, por que uma paga menos? Quando a gente olha o indicador de endividamento, a Neoenergia hoje é uma empresa muito mais alavancada. Por isso que a EDP também ganha nesse sentido. E por que ela está mais alavancada? Porque ela está num ciclo de investimento. Então ela investe para no futuro auferir essa receita, diminuir o endividamento e aumentar os proventos. Eu acho que dos indicadores seria isso. Vamos pegar umas dúvidas do chat rapidinho. Quem aí tem dúvida, joga no chat, que a gente vai tentar responder. Até o Everton, ele coloca aqui que a governança da Neoenergia é meio estranha. Então, em linha com o desconto que a gente havia falado anteriormente, né? E o El Pipeliner, ele pergunta: Bernardo, então eles poderiam fazer recompra de parte das ações para forçar o preço para cima e depois fazer um follow-on para conseguir mais capital para expandir ainda mais? Eu posso Essa é uma tese. Eu posso Enfim, responder se você quiser. Pode falar, pode vai, falar. manda bala, depois eu só Só eu complemento. acho que é difícil, tá? O pipeline, por quê? Porque a B3 ela tem um regulamento que ela não permite que você diminua significativamente o free float. E como a Neo Energia ela é uma empresa que está no novo mercado, e o Bernardo pode me corrigir se não, eu acredito que está, tem um limite mínimo, tá? Então eu não acho que ela vai recomprar em razão disso e também por outro fator. Qual é? A empresa está alavancada. Né? A gente está num mundo de juros altos. Então a empresa ela não consegue recomprar com endividamento muito alto, porque ela vai aumentar muito o endividamento. E você sabe que quanto maior o endividamento, mais risco a empresa tem de quebrar, e como tem mais risco, o custo do crédito sobe, né? Então, é muito ruim quando o endividamento ele começa a crescer, porque não só o valor dele cresce, mas os juros também. Então, fica cada vez mais difícil amortizar a dívida. Exatamente. Então, eu não acredito em recompra, tá, Piperliner? E o Jonas pergunta... muito mais uma questão de fazer uma OPA, né? De fazer uma oferta de aquisição das ações restantes para deslistar a companhia, e aí os acionistas receberiam até provavelmente um prêmio em relação ao preço atual, mas mesmo assim poderia ser um prêmio inferior ao valor justo aí das ações, que confere, né, esse risco uma relevância. Perfeito. E o Paulo lhe pergunta: faz sentido ter na carteira EDP, Neoenergia, Indicopel? O que você acha, Bernardo? Vamos lá. Eu não vejo grande problema, tá? Acho que depende muito do teu perfil. A gente tem contato direto ali com os assinantes da Suno e tudo mais. Tem algumas pessoas que preferem filtrar mais e ter uma carteira mais enxuta, sem abrir mão da diversificação. Então, acho que é possível, por exemplo, escolher uma, duas empresas dessas que você prefere mais para ter em carteira. Mas eu não acho que você vai ter grandes problemas em ter todas também, né? Principalmente se o resto da sua carteira for bem diversificado. Então, obviamente, se você tiver essas quatro e tiver, por exemplo, mais de 30% em energia elétrica, muito mais ainda seria pior, né? Talvez não seja o ideal. Mas se você está diversificando a sua carteira com outros papéis de outros setores, eu não vejo grande problema em ter essas quatro. Até são quatro empresas que a gente gosta bastante do setor elétrico, né? Então, são empresas que aliam crescimento, dividendos, qualidade da gestão. Então, é uma cesta interessante, é uma cesta que eu não vejo um risco elevado em se ter. Perfeito, muito claro. Eu acho que essa nossa conversa foi muito interessante. Deixa aí no chat se você gostou, quer que a gente traga mais cases comentando o resultado. Estava até dando uma olhadinha no resultado da Vale. A Vale acabou de divulgar hoje à noite o resultado. Veio forte, tá? Acima das projeções. A companhia entregou um bom resultado, mesmo ante um cenário mais difícil do que evidenciado ano passado. Então, deixa aqui se você gosta de comentar os resultados, se gostou do resultado da Energias do Brasil, DDP, e a gente está aqui para te ajudar nessa avenida de crescimento, nessa jornada de investidor.
trazendo case, debatendo case e te ensinando a como investir melhor. É isso aí, né, pessoal? Eu acho que vocês podem comentar aí quais são as outras empresas que vocês querem ir numa próxima live. A gente já marca aqui, já deixa anotado, porque agora, temporada de resultados, vão ter vários assuntos para a gente abordar aqui. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, estar comentando sobre as empresas que a gente acompanha diariamente. Nada melhor que isso, né? Acho que no momento mais volátil de mercado, pré-eleição, nada melhor do que se ater ao que está acontecendo dentro das empresas, né? Se ater a essas teses de investimento, porque aí quando você conhece o que acontece com cada empresa. Então, ali eu estava falando, por exemplo, que em transmissão não existe tanto um risco de recessão econômica, as empresas têm receitas reajustadas anualmente, muito longas. Você acaba criando essa segurança a mais em investir que é necessária nesses contextos, né? Então, é mais ou menos por aí. A gente espera aí mais dicas de vocês sobre outras empresas para trazer daqui para frente. Perfeito, pessoal. Até só antes da gente terminar, o Laerte ele fala: boa noite, essas lives são ótimas, obrigado. Poderiam voltar com a Copa Suno de Ações? Eu acho que é até interessante a gente falar que a Suno liberou uma série exclusiva voltada para o agronegócio, que é o Descomplicando o Agronegócio. Então, ela é uma série exclusiva para assinante, mas que a gente trouxe todas as empresas do setor para ensinar os nossos assinantes a investir. Eu sei que tem muito assinante aqui que está nos assistindo. O Jonatas, eu acho que é nosso assinante. O Liart também é assinante, é figurinha carimbada aí nas nossas lives. O Liert. Então, Liert, dá uma olhada na série. Ela é exclusiva para você que é assinante. A gente trouxe as maiores empresas do agro para te ensinar a investir. Então, não vai perder. Uma excelente noite para vocês e até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Boa noite aí a todos.